amazing stories. Então, boa tarde. Boa tarde, Carlos Costa. Boa tarde, Guilherme. Não estou. Eu sei. Imagino que se deva ver o derrame que eu tenho no olho. Não são sequelas da nossa sessão da semana passada. Aliás, são sequelas da idade. Mas o que é que se há de fazer? Mais uma vez deram-me a oportunidade, a honra de abrir. Eu queria pedir-te, Adelino, se faz favor, para mostrares a tua belíssima t-shirt. Porque acho que é a primeira t-shirt que tu trazes que eu tenho alguma inveja. Só isto. Verdadeiramente. Não se vê a frase. Diz, faz favor, vai lá. Eles vivem. Não. Sobe-se, faz favor. É uma homenagem ao Carpenter. É ao carpinteiro, é. Muito bem, obrigado. Gosto mesmo dessa t-shirt. O que diz a mensagem, envia-me... mensagens de amor. Mensagens de amor. Sim. Não, mas é uma homenagem ao Carpenter. Eles Por acaso claro. Nunca foi tema do nosso podcast. Ainda não foi. Ainda não foi, tens razão. Não foi. Exatamente. Bom, nós hoje estamos aqui para a segunda parte daquilo que na semana passada foi, enfim, uma sessão, devo dizer, menos tranquila, menos equilibrada, segundo as queixas que as pessoas que tiveram a oportunidade já de Desmanifestar? Desmanifestar, depois de terem visto aquilo que nós fizemos e terem estado presentes, inclusivamente, como atores de primeiro plano ou de segundo plano, segundo a última contagem de alguém aqui também presente que diz que se foi apagando, secundarizando, porque há um outro alguém se sobrepôs em tempo de, como devo dizer, de diálogo, que não foi diálogo nenhum. Já me estou outra vez a sobrepor. Eu queria dizer agora que, na maior das tranquilidades, até porque o Trump também cumprimentou o Biden, e eu gostaria que tu... Quem é que é o Trump e quem é que é o Biden aqui? Eu posso ser o Trump, não me importo. Não tenho cabelo, mas também arranja-se uma peruca e se resolve-se bem. Gostava que nos desses os pontos todos da agenda que ficaram da tua parte por falar, porque é importante isso para começarmos. Obrigado pelas palavras. Disseste a verdade, eu fiquei com essa... Esse nó. Sim, e esse sentimento de uma certa frustração por não ter conseguido explanar toda a minha verborreia sobre uma coisa que eu gosto muito, são os ânimos. Aliás, nós depois, o podcast continua depois numa sala de aula, e eu peço desculpa se fui excessivo e espero que essa tua transformação em ciclope que não tem qualquer relação. As pessoas já nos vão conhecendo, que eu sou muitas vezes excessivo. E só não queria que às vezes o meu excesso, porque é genuíno, é intuitivo, é espontâneo, não é? E nunca eu tento nunca passar uma fronteira, que nós temos um grande respeito, acho eu, pessoal, intelectual um pelo outro, e quero pedir desculpa se achas que a qualquer momento eu passei essa fronteira, não é? Não, de todo. Mas irritaste-me profundamente, e quando tu me irritas profundamente, tu fazes vir ao de cima de mim coisas que eu não sabia que tinha. Esta nota só interessa a mim próprio, mas eu faço as minhas aulas de yoga e meditação guiada portanto, na véspera da gravação do podcast, e vou pedir o dinheiro de volta. Eu ia sugerir que fizesses depois, talvez. Vou pedir o dinheiro de volta, que manifestamente... Não tem qualquer... Não, é mentira. A professora Renata é uma pessoa extraordinária, e a Maria João e a Elsa, eles ajudam-me imenso. E tu precisas de ajuda. É uma pergunta. Quem não? Quem não? A primeira pessoa que diga isso, que venha gravar 3 temporadas de podcast contigo. Exatamente, eu compreendo. Eu de facto admito... Estamos aqui a trocar mimos porquê? O que interessa é o Ghost in the Shell e o Ninja Scroll, que vamos falar. Sim, na próxima sessão. Mantemos isso, não é? Sim. Eu peço desculpa se sentiste argumentativamente ostracizado. Peço desculpa. Não foi essa a minha intenção. Eu sei que não. Desculpas, aceito. Eu sei que não foi. Estou a dizer isto de juro. Não foi de todo. Mas também tenho os meus 3 pontos de agenda, 2 que foram abertos e que não foram fechados. Isso mesmo. E um terceiro que irei lá. Mas primeiro, por favor... Sim. Há um que vai coincidir, tem a ver, presumo eu, tu trouxeste hoje finalmente a tecnologia, não é? Sim. Tu uma vez trouxeste as chaves de casa, no outro trouxeste o comando, só voltou a trazeres, enfim, a enxada. Sim, tenho várias, se quiser. Tu vais para o pós e o que é que vou voltar ao objeto? Está aqui uma coisa. Também tenho um machado, não sei se... Também tenho. É.
Nós tínhamos ficado na forma como tu viste o Ghost in the Shell. Eu fiquei sempre aqui. Fiquei com esta imagem e acho que nós vamos falar sobre uma coisa, sobre pontos de vista diferentes. Eu acho que aquilo que provocou a divergência entre mim e ti foi só, no essencial, foi só a questão talvez do significado das mangas, das mangás ou das animes, como queiram chamar, e depois temos os personagens. Sim, tu achaste que eram personagens um bocadinho planas, eu achava que não, e talvez aí nós possamos depois trocar aqui umas bolas sobre isso. Já lá vamos. Sim, exatamente. Eu vou repetir uma coisa que eu tinha dito outra semana sobre porque é que eu gosto dos animes e até a comparação com os filmes tem a ver com isto. Aquilo que eu acho que tu gostas e o Guilherme, que é nosso amigo, que aparece menos vezes, gosta também, nós falamos muito sobre isso, não é? Esta questão especulativa, os ambientes futuristas, exagerados, surreais, e acho que os animes conseguem fazer isso, evidentemente, de uma forma muito mais eficaz do que consegue um filme. O que elas depois têm de mais atrativo para mim é que, além de terem essa questão visual que é muito forte, tu até falavas, e bem, não é? Que as arestas são um bocadinho agressivas, algo assim desse género, não é? E também tem a ver com os temas, não é? E todos os temas que nós temos tocado nos filmes, os animes levam até ao limite, não é? A questão da fusão do homem com a máquina, e neste caso o Ghost in the Shell, acho que isso é bastante evidente, não é? E há uma prova que eu sei que tu vais odiar-me por eu estar a dizer, não é? Mas há aqui uma componente que algumas pessoas viram antes de eu ter visto e que eu depois acompanho, não é? Nesta proposta do Ghost in the Shell, não é? Que é a questão também do transhumanismo, não é? Se nós especularmos sobre como é que a tecnologia pode melhorar as nossas capacidades físicas, emocionais, mentais, não é? E se não haverá, enfim, alguma coisa depois disto, não é? Ou seja, se nós podemos superar a nossa própria biologia, o que é que pode haver a seguir a isso? Se nós podemos, no fundo, aumentar as nossas capacidades cognitivas, se nós podemos deixar de ter doenças, se nós podemos deixar de envelhecer por vida da tecnologia, não é? O que é que vem a seguir? E eu acho que as animes conseguem fazer isto de uma forma muito eficaz porque têm tempo, não é? Têm muito tempo para o fazer e, do ponto de vista visual, conseguem fazê-lo. Portanto, eu gosto das animes, destas animes em específico, embora haja muitas outras, porque tem esta questão. E eu discordei num ponto que tu disseste em relação aos personagens, neste sentido, e nós vamos, se quer voltar a discordar, tranquilamente. Eu acho que estes personagens, de facto, têm uma capacidade emocional muito, muito grande. Aliás, as cenas introspectivas às vezes são muito longas, as próprias narrativas são complexas, às vezes um bocadinho também confusas, e têm um tempo muito longo para que nós possamos ir absorvê-las. Para terminar, e foi o outro ponto com o qual também nós discordámos, e depois para dar só o exemplo de porque é que eu acho que esta personagem de facto é muito complexa, é porque eu acho, e falemos sobre isso mais logo, mais tarde, o ponto de onde ela parte na narrativa não é o ponto onde ela chega quando ela tem um encontro limiar com o Puppet Master, que aliás eu tenho certeza que irás falar sobre ele. O último ponto tem a ver com uma questão que eu fui demasiado assertivo naquilo que eu queria dizer, e hoje vou dizê-lo de uma forma muito mais tranquila. É difícil para nós às vezes percebermos um bocadinho toda esta liberdade criativa por causa do contexto cultural. E acho isto mesmo, que as animes são as únicas, evidentemente, não é? Que podem transmitir profundamente aquilo que é a cultura japonesa, todos os conceitos que a linguagem narrativa no Japão tem sobre a mitologia, a espiritualidade e esta questão que eu acho que a sci-fi tem muito, que são as preocupações com a tecnologia. Eu acho que a cultura japonesa traduz muito esta preocupação com a tecnologia, neste caso com o excesso da tecnologia. E, portanto, é isto pelo qual eu gosto das animes, e sei que muitas pessoas não gostam também porque as animes são feitas, não sei se de propósito ou não, mas acabam por fazer isso para um público muito, muito segmentado, não é? E isso também falas um bocadinho, ficar neste território um bocadinho de séries de culto ou de narrativas de culto. Portanto, eram esses os pontos que eu queria só dizer porque é que eu gosto e porque é que eu escolhi no fundo o Ghost in the Shell. Mas tu não fizeste a ponte para a cultura japonesa, porque eu fiquei com a sensação que tu gostarias de ter feito esse não era só isso. Eu quando vejo as animes, vejo ali características que não vejo noutro tipo de narrativas. A ligação à mitologia, sem dúvida. Aquilo que é da cultura japonesa, se calhar até da alta idade média da cultura japonesa. E até os próprios valores, ou seja, vejo a cultura japonesa ali na questão da mitologia, que está muito presente, na questão também dos valores. Portanto, ela é uma espécie de samurai, a Motoko. Não, neste caso não. É uma pergunta. Não, eu acho que não. Depois falamos sobre isso, se quer saber a versão do personagem. Eu vejo como uma eu vou dizer isto, eu sei que tu não gostas destes extremos, mas eu vou dizer lá mesmo, pedindo isso, que não sejas assintoso com ele. É quase como se fosse uma pós-humanidade, ou seja, quando ela se funde com o Puppet Master, significa que atinge um estado de consciência de tal forma elevado que ela é outra coisa que não era anteriormente. É um processo, é uma jornada. Tu falaste sobre a viagem de Chihiro há pouco tempo,
também acho que é uma jornada da parte dela. Não vejo depois como tu vês o final, em relação àquilo que significa, no fundo, essa fusão que ela tem com o Papa Master. E as questões que eu queria partilhar contigo hoje, ele perguntas mesmo, não é? A seguir eu calar-me, que tem a ver com isto. O que é que define a humanidade? O que é que nos torna homens? O que é que nos torna... Quando eu digo homens, não estou a falar evidentemente da questão de género. A humanidade, não é? Seres humanos. Exatamente. O que é que nos define? E para terminar, é isto que eu queria dizer, no fundo, vejo aqui características nas animes que nenhum outro tipo de narrativa consegue ter, e a questão da espiritualidade eu acho que é mesmo muito, muito relevante. A espiritualidade e até o tempo longo que as animes têm. Isto só pode fazer sentido dentro daquela cultura, com aquele tipo de espiritualidade, de ligação à mitologia e à própria forma como a cultura japonesa se foi fazendo. A tecnologia, eu sei, está muito presente em muitas sociedades asiáticas, muito mais do que aqui na Europa. Nós, na Europa, aqui andamos ainda na idade quase da pedra, Guilherme, na idade da pedra. A tecnologia, se nós queremos viver o que é a tecnologia, é na Ásia. E o Japão não sendo evidentemente o centro, e não é, do desenvolvimento tecnológico, em termos de não sei se vou ser excessivo, se quer vou começar a andar para fora de pé. Deste um tafogos. Exatamente. Do ponto de vista da tradução dessa preocupação a nível da espiritualidade, da preocupação, de uma certa reflexão metafísica, eu acho que o Japão incorpora muito bem todo este espírito tecnológico. Dás-me só tempo para eu fazer aqui um ponto de situação de diferença, que é, tu agora deste uma tónica muito forte sobre as animes, talvez tenha sido demasiado contundente na forma como eu disse que claramente não tinha interesse particular nas animes, e continuo a não ter. Por razões que não vale a pena repetir. Referiste, e isso para mim é que é importante, é sobre este Ghost in the Shell. O primeiro, porque o segundo nem sequer vou considerar. Até porque não te esqueças que este Ghost in the Shell, o original, já está ele próprio todo branqueado, porque as personagens não têm nada de asiático, ok? Portanto, essa questão parece... Não tem de asiática em que sentido, desculpa. Não são asiáticas. Na configuração humana não têm traços asiáticos. Mas eu não falo em termos de configuração humana. Sim, certo. Mas em termos de processo de construção da personagem. Sim, mas em termos de choque em relação à versão com a Scarlett Johansson, falaste nessa... Não falaste em branqueamento, mas falaste em choque de diferença. Não há. Desculpa, Pedro, só para dizer isto. É incomparável, ou seja, não se consegue... O que eu digo eu entendo o que estás a dizer. O que eu digo é que não há nenhuma transmissão, vou usar uma expressão dos primeiros podcasts, não há nenhuma canalização narrativa entre o Ghost in the Shell, a anime e o filme. Não há. Porque é uma impossibilidade do ponto de vista... Eu não sei, isso não sei. Mas são outras questões que podem ser eventualmente motivo para continuarmos noutro pé. Mas aqui eu voltei mais uma vez a rever outra vez o Ghost in the Shell, com grande esforço, devo dizer, porque eu não gosto do processo de animação das animes. Aquilo é muito grosseiro, muito... eu volto a dizer, é o oposto de Disney. No sentido de Walt Disney, peço desculpa, não é da Disney, se bem que a Disney está definida por Walt Disney. A fluidez e o hiperrealismo do movimento são uma experiência narrativa completamente diferente. Mas pronto, mas essa não é a questão que eu quero debater. Eu queria repegar outra vez em dois pontos essenciais. Um, que eu falei sobre a questão da bissexualidade. Que tu ficaste um bocadinho perplexo. Isso. Eu sei que a bissexualidade leva-nos logo para aquele campo de ela teve envolvimentos ou tem envolvimentos principalmente com homens e com mulheres. Não é nesse sentido, embora de facto na versão manga, que é a primeira versão desta personagem, ela tenha de facto referências sobre esse comportamento com homens e com mulheres. Não é essa bissexualidade que eu estava a querer referir. Aquela, não sei se vai conseguir ver. Ela é completamente isso, está até no Matrix. Eu não sei se, Guilherme, não sei se isto consegue ver bem agora. Pronto. Esta é a primeira vez que aparece Motoko, é a primeira vez que se vê quem é a personagem. Tem um traço absolutamente indistinguível de qualquer ser tipicamente japonês, aqui sim, ou asiático, de sexo masculino. O facto de ter os óculos também não ajuda muito. Então, claro, mas não é só isso, é todo o rosto e todo o comportamento facial é nitidamente masculino. Eu sei que isto nitidamente hoje em dia é muito perigoso dizer. Mas há aqui, obviamente, não é. Claro que há uma diferença. Tens que acabar com isso não se pode dizer isso. Exatamente. Mas eu digo mesmo que não com se certeza, dizer. com certeza. A outra versão que eu acho muito interessante para dar justamente o contraste é, depois descobrimos... Desculpa, deixa-me só aqui, exatamente, e agora pôr, eu acho que já se vai conseguir ver, esta é a outra visão da Motoko. Isto é logo no início, que é um corpo
estupidamente sexualizado feminino, mas que não tem nem seios verdadeiramente completos, nem tem órgãos genitais. Portanto, é um híbrido que não se entende. E este lado paradoxal, o lado mais fragente, daí eu ter falado na dimensão bissexual. Porque estas personagens são nitidamente os dois lados. Tanto que o Master Puppeteer, o grande vilão da história, e não falámos outra vez sobre a intriga, sobre o que é que define esta intriga. Mas valia a pena se acaba, gente? Sim, se calhar vale a pena nós voltarmos a repegar nisso. Mas deixa-me só referir que quando se dá, de facto, o grande encontro entre as duas personagens, entre a Motoko, que é a protagonista nesta narrativa, e o vilão, que é o mestre bonecreiro, se quisermos traduzir de forma mais ou menos tosca, talvez, ou de marionetas, sim, que não existe. Ele está, de facto, concentrado, foi fechado, foi transferido não para uma pen, mas para o que resta de um corpo feminino. E depois é estranhíssimo, porque ele fala com voz de homem a partir de um corpo feminino. E depois há um processo que é fantástico, em que ele se transfere para o corpo dela da Motoko, fala no corpo dela, Motoko, ela está no outro corpo. Portanto, há ali uma alteridade, olha, para usar a tua expressão, que é sempre tão feliz, entre as duas dimensões sexuais, porque eles não têm problemas de identidade sexual. Deixa-me fazer uma pergunta sobre a voz. É curioso, apontaste uma diferença que eu acho que é abismal entre a série e o anime e o filme, que é a questão da voz. A voz que tu ouves na anime e a voz depois que tu ouves no filme é um absurdo, não é? Não faz muito sentido. É hiperrealista e aquilo visualmente não tem nada a ver com essa dimensão. Estamos a falar de uma personagem que é inteligência artificial, não é? Que já nem sequer é isso. Já é uma autoconsciência. Sim, já tem... Aquela voz mata completamente a personagem, não é? Talvez, mas talvez o seu fascínio de humano ainda venha daí, não é? Porque... Não, digo a passagem para filme, não é? Porque sim. Assassina aquilo. Mas a diferença que há entre a Motoko e o mestre dilui-se completamente, não é nenhuma, nem em termos de identidade sexual, nada. Aliás, a ideia é mesmo essa, não é? É fundir, só que depois há aqui um problema muito importante. E tu dizes que a personagem parte de um sítio diferente. A personagem, de facto, quando as personagens, sobretudo o protagonista, sofre uma transformação, é indício claro de que há uma dimensão de profundidade. Eu não vejo que ela seja transformada. Aliás, a única questão que eu acho interessante em termos de dimensão profunda, se me dás licença para eu acabar, claro. Desculpe, caro colega, está muito simpático. É o único pormenor que eventualmente dá uma dimensão desse aspecto mais complexo, que é quando ela diz: eu não sei quem sou, eu até posso ser alguém que já morreu e fui, entretanto, transferido depois de morte para dentro desta shell, desta carcaça, deste invólucro. Portanto, é talvez a única dimensão, porque no fim nem ela própria percebe aquilo que verdadeiramente se está a passar com... E aí a personagem mais bonita é de facto o mestre, que é o vilão. O Puppeteer. E isso leva-me a chegar a um ponto que tu ficaste um pouco incomodado. Mas eu não sei se tem aqui a imagem, deixa-me só mostrar, porque é uma imagem muito bonita. Não, esta é a imagem final. É uma imagem em que os dois estão... ele fala com o rosto dela, com o boneco que sobrou, com o shell dela, isso, para o shell em que ele estava. E... As costas, muito bem, estás tão bem hoje. Espera, deixa-me acabar. E para te provar que há uma história de amor... Não tens que provar nada. Tenho. Há uma história de amor claríssima. Não sei se vê... Guilherme, está. Este é um momento crucial. Ela pergunta-lhe: mas porquê eu? E ele diz-lhe: porquê tu? Porque somos iguais. Percebeste? Que é o princípio de qualquer relação romântica, amorosa, emocionalmente forte, entre amigos e, sobretudo neste caso, muito mais do que isso, entre seres. São dois seres para todos os efeitos. Ela já tentou um pouco do humano, que ela própria tem dúvida de que tenha a sua dimensão humana alguma legitimidade, porque ela não sabe quem é, verdadeiramente, enquanto ser humano. Ele tem uma dimensão de entendimento humano, apesar de não ser um ser humano. São seres... Isto há bocado falaste na transhumanidade. Por isso é que, para mim, fico sempre muito incomodado quando ultrapassamos já os limites da dimensão humana. Mas eu sei que tu discordas do conceito, mas a minha pergunta é muito mais objetiva, no sentido em que é pura. Mas tu entendes ou aceitas que este conceito faz sentido quando se está a falar de uma proposta narrativa, onde a tecnologia não só substitui as nossas peças avariadas,
como faz um upgrade até cognitivo, não só cognitivo, mas também emocional, não é? Transhumanidade nesse sentido, sim, não é? Sim. Mas, ou pós-humanidade, se quiseres. Sim, mas já não é humano. De facto, o que está lá do humano já não é. É só o entendimento que nós fazemos narrativamente. É exatamente isso. É pelas questões que esta questão levanta. Ou seja, não é o conceito em si, é as questões que nos obriga a fazer, que eu queria fazer de várias hoje. Eu não ponho isso em causa. Eu não tenho interesse. Certo. Por uma razão muito simples, porque de humanas os personagens já têm muito pouco. Aliás, era aí que eu ia para o terceiro ponto, que é talvez o ponto que mais me perturba, sobretudo nesta... Desculpa, eu estou aqui à procura da imagem, porque a imagem, de facto, nisso é muito eloquente. Ele fica no corpo de uma menina, porque o Batu consegue resgatá-la supostamente daquele amontoado, daqueles sinistros todos dos 2 bonecos destruídos, e consegue fazer a implantação, transferência não por uma perna, mas para outro corpo. Ela até pergunta, mas porquê este corpo? Ele diz, olha, foi o único que eu consegui encontrar. Claro que não foi, porque isso é a dimensão que interessa para nós termos a leitura da metáfora do Renascimento. É outra vez uma menina, tem um vestido verde, curiosamente, mas isso são outras... Para ter um renascimento. É um renascimento, sim, enquanto entidade, calma. Não é... Aliás, e isso é que é chocante, é que ela tem um comportamento que não é já nada humano. E há um pormenor muito importante, que eu acho muito inteligente, que é, não sei se Guilherme vê-se, isto é o resultado da fusão entre a Motoko e o mestre, e se repararem, ela tem um ar completamente robótico. Já não é nada daquilo que foi. E, portanto, se a transhumanidade... Eu desconfio que é intencionalmente esse o valor que foi tentado criar, que ela está já num patamar que já não é nada, já não tem sequer nada a ver nem com seres cibernéticos, nem com robôs, nem com seres humanos, é uma outra coisa. E estes olhos verdes completamente artificiais dão justamente essa dimensão de é já outra coisa. É tudo isso, mas não é um renascimento, na minha opinião. É isso que eu discordo de ti. Eu acho que é um renascimento. Tu identificaste muito bem, na minha perspectiva, evidentemente. Não é? Tudo o que acabaste de dizer, só que eu discordo é que não acho isso. Do ponto de vista narrativo, não acho que seja um renascimento. Eu pós qualquer coisa. O renascer é... Também certo, é um renascimento porque ela foi fundida. Esta palavra é muito forte, não é? Mas o renascer, Carlos, o renascer é o renascer. É alguma coisa que se extingue e depois renasce, não é? Como a fênix das cinzas. O renascer é uma coisa. Quando eu acho, até cortando com 2 terços que tu disseste a seguir, que não é um renascimento. Então é o quê? Pois, é isso que eu te queria perguntar. Claro que é o renascimento. Para ter o renascimento. Pronto, de acordo. Porque ela volta outra vez à vida. Aliás, esta sequência final é que ela está lá na cadeirinha. Quando ela acorda, ela está literalmente ligada com os fios todos. Ela está literalmente a acordar e começa a olhar para a casa, portanto, ela está verdadeiramente... É um reboot. Para mim, o reboot é o Robocop. Robocop, quando é fuzilado e quando é crucificado e quando ele vê a vida andar para trás, até na perspectiva do próprio observador, ele renasce. E renasce, voltando a ser aquilo que ele tinha sido antes de ser uma máquina, que é um homem. Aqui mas ele nunca morreu. Ele pós qualquer coisa. Morreu uma parte dele. Sim, mas não morreu. Morreu uma parte dele. Mas vamos agora entrar nessa diatribe filosófica ou pastoril? Não, pronto, tu tens sempre a dar uma canelada. Não é nesse sentido. Eu não dei canelada nenhuma. Estava a usar uma metáfora gentil, com uma certa pitada de humor, não é? Sim, mas é um bocadinho pastoril. Nós às vezes perdemos na história. Nós partimos do princípio que todas as pessoas viram o filme ou a série. Aliás, vamos lá ser sinceros. Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas acham. Pois não. Estamos preocupados em falar um com o outro. E, aliás, o despudor com que nós às vezes falamos um com o outro e com o Guilherme mostra isto. Estamos preocupados, sim. Não é preocupados, mas o que nós temos mesmo é usufruir da conversa e de umas coisas que as pessoas às vezes podem não perceber, que é da tensão da conversa. Uma coisa é nós conversarmos, outra coisa é termos uma conversa tensa. E eu acho que eu e tu gostamos da tensão da conversa. Eu gosto não é só estar absolutamente. Sim. Sim. Faz-me sentir humano. E faz-me ter-te como ser humano. Pronto, é isso. Eu gosto de falarmos sobre isso. O nosso podcast continua por mais 3 ou 4 horas no estúdio do Menos Um. Portanto, continuamos a discutir novamente. Portanto, o assunto, este podcast teve horas e horas de infindáveis de debate. De outtakes, como se diz. Que são as... E não vai ficar por aqui, pensa. Mesmo nós não voltamos a fazê-lo. A história, só para nós localizarmos, portanto, a história tu gostas muito da personagem feminina, eu percebo isso. A Motoko é um cyborg, não é? Que tem um corpo que é
quase todo ele mecânico, tem esta característica que nós vemos logo isso, e tem uma mente que é humana. Eu queria perguntar-te algumas coisas, e as perguntas... cérebro por dentro, desculpa. Tem um cérebro dentro do Mas é que eu queria chegar, Carlos, para eu defender o meu argumento da transhumanidade ou pós-humanidade. As perguntas, o conceito tem estas perguntas por trás. Ou seja, ela sabe que não é 100% humana, evidentemente. Mas ela, por outro lado, tem uma mente ou uma alma e tem uma consciência que estão intactas, e ela tem noção disso, a personagem tem noção disso. E ela sabe que tem emoções e sabe que tem sentimentos, não é? E a primeira pergunta que a mim me ocorre é, se tudo isto está intacto nela, não é? O que é que define a humanidade, não é? Se é a biologia, se é este corpo que ela tem, se é a mente, se é a alma. E depois, quando nós começamos aqui a descascar um bocadinho o próprio conceito do filme, não é? O fantasma dentro da concha, eu acho que ajuda imenso. E eu às vezes não faço este exercício que é o básico, não é? É esta separação que a proposta narrativa faz, não é? Que entre o fantasma, eu vou-lhe chamar consciência, vou-lhe chamar alma, depois tu chamarás outra coisa, provavelmente, ou concordares comigo, e a concha, que é o corpo físico, não é? Portanto, a proposta é esta, a separação para qualquer coisa a seguir entre o fantasma e a concha. E acho que, quando eu vejo esta anime, já a vi imensas vezes, não é? E fico sempre preso a ela, e acho que faz isto. E queria perguntar isso também, vezes isso, se achas ou não, também é um questionamento daquilo que é a essência humana. Não tem a ver com a sexualidade ou com a assexualidade, claro, mas no fundo o que é que nos define a nós? Ou seja, se nós podemos existir ou não, independentemente do nosso corpo físico ou não. E acho que a proposta do anime vai muito nesse sentido. E acho que a personagem começa, no fundo, por ter esta consciência de que ela, não sendo 100% humana, tem uma parte que a define como ser humano, não é? E isto não é coisa pouca, não é? As emoções, os sentimentos, as memórias. E depois, à medida que ela vai evoluindo, e quando ela tem aquele encontro, que eu acho que é eu aí vejo coisas diferentes que tu vês, e acho que tu também tens razão no que estás a dizer, nem sequer consigo discordar de ti muitas coisas que estás a dizer. Nem sequer me preocupa em discordar. Vejo coisas diferentes, e quando olho para aquilo que estás a dizer, digo, também faz sentido para mim. É como nós estamos, no fundo, a olhar para uma paisagem, de repente mudamos de ângulo e vemos coisas diferentes, não é? Subir ao cimo do monte. E acho que ela, à medida que nós vamos caminhando para este encontro, que é a imagem que eu propus, ela começa, e é por isso que eu acho que, quando tu disseste que as personagens são planas, acho que isso é profundamente injusto. Injusto, porque eu acho que a personagem, neste caso, nas animes todas, isto é muito claro. E nesta, então, é mais do que evidente. Ou seja, ela parte daqui, e ela depois começa a questionar-se. Não vejo isso. A única personagem complexa é o mestre. Sim, mas eu queria lá chegar. Mas há um diálogo entre eles dois em que isto fica claro. Ou seja, ela começa a perceber que é isto, depois começa a questionar-se. Ele só tem uma dúvida, Lindo, eu já te disse, é a única dúvida que ela tem. Mas o que tu disseste não é aquilo que é, Carlos. É aquilo que tu achas que é. Não, ela própria diz, meu caro amigo. Ela diz. Continua a ser aquilo que tu achas que é. Eu não sei, nem espero. Se nós estamos a interpretar... Eu não estou a interpretar, estou a ler o que está lá, não estou a desler. É o que ela não diz outra coisa, senão... Cara, só faz no sentido que tu acabas de dizer. Então... Eu não estou a interpretar, estou a ler, não estou a desler. Só faz no sentido. Desculpa. Então isto não trata de interpretar? Não, ler é o que está lá. Não está lá nada, nós é que interpretamos. Ok, então temos aqui um conflito de definições. A leitura é exatamente a este processo de dar sentido. Ultrapassar a leitura, que no último limite é a interpretação, até lá chegar temos análise, temos depois meta-análise, e há muitas etapas até chegarmos à interpretação. A interpretação já está no plano mais alto. Eu vou dar. Nós estamos a interpretar os animes e os filmes segundo a tua e a minha perspectiva. Trata-se dos podcasts. Sim, se calhar não. Eu vejo as metáforas. Eu não vou mais do que as metáforas. Eu travo. Aí é um dispositivo que eu tenho interno de travagem. A partir do momento... Porque há aqui uma questão que é importante. Atenção. A metáfora só é compreensível no contexto. A interpretação já saiu completamente, já ultrapassou o contexto. Então eu acho o seguinte, que é... Eu vou... simpaticamente deixar-te preso nessa tua concha dogmática de que existe uma verdade fechada e absoluta. Eu não disse isso. Meu caro amigo, não. Eu acho que ela parte deste sentido, parte daqui. É assim que eu interpreto. Deixa-me fazer um parênteses. Claro. Eu não te quero cortar. Não tem mal. Portanto, estou a falar assim, não tem mal nenhum. Sim. Os livros que tu escreves, o que está lá, não está lá? Não. Calma. Começa a não pensar por estar lá. Está. Não. Não está. Então, não. Então não foste tu que escreveste? Então é o quê? Vou responder de duas planos, vou desviar-me do assunto e vou ter que explicar de outra forma, que é... Vou começar pelo processo jornalístico, se tu quiseres, que é...
Porque é uma forma evidente de dizer isto. A notícia não existe. A realidade não existe. A realidade é uma construção social que resulta da forma como o jornalista aciona a realidade e interpreta a realidade. Podes não gostar daquilo que é. Está certo. E é cientificamente assim. Do ponto de vista histórico, não é. Cientificamente, está bem. Sim, a investigação académica é isto. Tu tens evidências e adicionas conhecimento ao conhecimento. Na história, o que eu faço como historiador e quando tu fazes na tua área, quando tu interpretas, nós utilizamos as fontes que estão disponíveis, interpretamos essas fontes e com o conhecimento que é contingencial, nós construímos também uma narrativa. O que é que diferencia a história da ficção? É a metodologia que é científica, ou seja, a forma como eu faço a crítica interna e externa da fonte. Os livros de história são contingenciais, neste sentido, é que é conhecimento que é provisório. Sim. Tu, se voltares a escrever uma biografia sobre uma pessoa sobre a qual já tinhas escrito, tu vais escrever uma biografia totalmente diferente. Dizer-te só mais isto. É por isso que eu acho que é impossível. Eu reeditei um livro meu. Aliás, reeditei 2 vezes. E tive sempre o cuidado que não se pode reeditar um livro estando a reescrevê-lo. Porque o livro é produto daquelas circunstâncias. Certo. Se eu quiser reeditar um livro e estar a reescrevê-lo, é outro livro. Está tudo bem. Espera. Acho que agora foste tu que entraste... Mas desviámos no assunto. Não, por isso não, entraste muito para além daquilo que é suposto. Estas questões são interessantes, mas deixa-me voltar outra vez à base, que é muito simples, que é o contexto. O contexto, seja ele depois construído, não seja construído, seja baseado em fontes, não seja ficção, não importa. Está lá. Certo. É aquilo. Certo, okay? Concordo. Tem que existir um contexto. Certo. Agora, como é que se trabalha esse contexto? Primeiro tens que o entender. Tens que o ler. Porque senão não percebes o que é que está lá. Certo? E depois, há pistas nesse contexto que te ajudam a construir entendimentos de metáfora. Ou de metáforas. Ou metafóricos. Agora, podes começar a ir por aqui fora, vais até à interpretação. Sem dúvida nenhuma. Há aqui uma espécie de colisão entre o que é o sentido de interpretação e o que é que não é o sentido de interpretação. Ok? Era só isso que estamos a falar. E, portanto, o que eu te estava a dizer, isto só para regressar outra vez aqui, é que, em toda a narrativa, o único momento em que eu vejo a personagem Motoko, já para não falar no Batuco, o Batuco então esse é mesmo ultraplano, a ter uma dimensão mais complexa, é quando ela tem esse momento de interrogação. Eu, se calhar, nem sequer humana sou. Mas ela diz uma leveza quase infantil. Certo. Mas pronto. Mas eu queria pegar nisso. Depois o mestre, certo. e aí é que é a parte mais bonita desta narrativa, o mestre é que verdadeiramente, e isso é que é bonito, porquê? Porque é uma entidade que já nem sequer tem nada de humano. E ele é que é verdadeiramente uma personagem complexa. Ele é que lhe ensina tudo, ele é que lhe explica porque é que eu te escolhi, porque tu foste escolhido. Ele explica tudo, como uma espécie de ser crescido que lhe vai explicar humanamente porque as coisas acontecem, porque ela não entende. E depois ela, pronto, deixa-se ir e funde-se àquela criatura. Mas, verdadeiramente, eu não vejo nenhuma transformação. Mas pronto. Mas isso é a minha leitura, se calhar. Só para dizer uma coisa que eu vou dizer isto, e vou dizer isto com uma estima que tu sabes que é imensa. Eu concordo uma vez mais, pela segunda vez, com tudo o que tu disseste a montante, a jusante, peço desculpa, a jusante da questão, discordei da premissa. E não tem mal nenhum. Nós estamos aqui, no fundo, aqui a insistir em questões como a metáfora, o ler e o transler e interpretar, e é de todo irrelevante, na verdade. Porque não nós, acho. Desculpa? Não acho. Peço desculpa. Certo, porque tu és dogmático. Tu estabeleces uma verdade. Tu és mais o... Autocrata. Sou um autocrata. É doutor Adelino. Da narrativa? Sim. És. Ok. Pronto. És. Certo. És eu digo isto e acho que vejo isto como um elogio. Tu és um autocrata da narrativa. Não é. Não é um elogio. Mas não agradeço a intenção. Mas dito isto... Mas a intenção foi manifestada. Mas está bem. Certo, vamos embora. Eu tenho pena de não estar a conseguir parecer o certo, mas era. És são todos os autocratas. Sim, mas tu és um autocrata. Pronto. Está bem. Tiveste uma metáfora bonita agora para sair. Hein? Estás aqui. Sim. És o meu autocrata. Ela começa a questionar, e depois queria-te mostrar apenas um exemplo. Desculpa, seres amigo do Putin, deste Putin, não é muito, muito bom. Para ti, digo eu. Mas onde é que vê isto do Putin? Nada. Estava a pensar em autocratas simpáticos. Vai, anda lá, desculpa. Tu às vezes mergulhas numa espécie de uma Disneyland stalinista que é difícil tirar-te dessa realidade. Essa metáfora foi... E junta duas. Junta a Disney e junta o stalinismo, numa só. Isto é o chamado pontapé de bicicleta. Eu acho que ela começa, mas é bom, não é? Tu vives uma Disneyland stalinista. Fogo. Eu devia ter dito refém. Eu acho que esta personagem, ela começa a certa altura, Carlos, depois queria falar para me calar sobre o diálogo que ela tem, que de facto, tu deste a visão dela, depois eu queria dar a visão dele e acho que vamos chegar, aproximar-nos de alguma coisa.
Eu acho que ela começa a questionar de facto isso, várias vezes ao longo da anime. Ela está a evoluir, parece-me a mim, tal como a Branca de Neve com os 7 anões. Ela começa a ter sentimentos e pensamentos que são seus, e começa a questionar-se sobre aquilo que é seu e que não é seu, ou seja, o que é ela e o que é que são reflexos da programação. Esquecemos de dizer isto, o que é o vilão? O vilão o que faz é uma inteligência artificial que se autonomizou, tornou-se não só consciente, como independente. Ou seja, neste momento o ChatGPT vive sozinho e é capaz de se intermeter nas melhoras do Guilherme, nas minhas, e de certa forma não sabemos onde é que está o vírus da programação. Se nós voltarmos à essência da personagem, nós percebemos melhor porque é que ela, quando tem este confronto com ele, confronto não é no sentido de ser antagonista, este é algo com ele, percebemos isto melhor. E ela começa, eu acho que isso é evidente para mim, num processo que é quase de autodescoberta. E eu queria só citar aqui, ver se enquanto aqui o diálogo que ela tem com ele, que eu acho que de facto é essa demonstração, não é? Ele já tem uma autoconsciência, já sabe, no fundo... É o diálogo final. É. Sim, onde ele revela isso tudo, essa dimensão exatamente. Que ela continua não entende. Eu vou dizer de forma um bocadinho leviana. Ele no fundo, ele tem a consciência daquilo que ela é, que já não é apenas uma máquina, não é apenas uma máquina que é programada, ele é muito mais do que isso. Ele tem autonomia. E tem uma coisa que eu adoro na personagem, que é ele tem um propósito. Ele tem uma finalidade, não é? E o que ele faz, acho eu, é no fundo também ajudá-la a ela a explorar quais são os limites daquilo que ela é como ser humano, aquilo que ela é como um cyborg. E quando ele faz isso, desafiá-la a juntarem-se, essa questão da sexualidade que tu lês, eu não interpreto... Eu entendo como metáfora só isso. De acordo. Eu disse aquilo que aos sinais. Aquilo que tu lês, eu não interpreto. Acho que ficamos os dois defendidos assim. Sim. Cada um no seu dogma. Eu não estou no meu dogma. Ele propõe, aquilo que tu disseste, vives nele, como Ghost in the Shell. O que ele propõe não é uma fusão, na minha opinião, que é uma fusão apenas física. Nesse sentido de haver uma ligação com esse que estás a dizer, embora também seja. O que ele propõe é no limite, uma integração de consciências. Neste sentido, é que eles passam a ser juntos aquilo que eles não eram individualmente. Tu falaste numa coisa que é sobre o renascer, e é por isso que eu não acho que é o renascer. Eu acho que é aquilo que vem a seguir, não é? E aquilo que ele diz, eu vou ler, enfim, de forma um bocadinho livre, ele diz algo como, eu sou um ser novo, já não sou ou não sou uma máquina, ou sou mais do que uma máquina, eu sou uma consciência e como tal eu tenho o direito de evoluir, e eu e tu podemos nos tornar alguma coisa nova, algo que transcende essa dualidade, eu gosto muito desta palavra, não é? Entre o biológico e o artificial. E ela faz isso, ou seja, ela primeiro começa ela sabe, ela tem consciência daquilo que ela é, depois começa a duvidar, encontra-se com ele e ela aceita isto, ela aceita uma nova forma de existência onde os limites do físico, do corpo físico, da mente, tudo aquilo desaparece, não é? E é isso que eu acho que é muito mais do que ser um renascimento, é ir para além daquilo que é a própria vida, porque é uma fusão de consciência, não é? E eu acho que o facto da personagem ter isto, ter um propósito, não é? Já dá uma grande complexidade. Portanto, já se vê quem é a personagem principal, que é ele e que não é ela, não é? Sim, eu aí concordo contigo, não é? Foi inevitavelmente aquilo que estava na base. Deixa-me só fazer aqui um reparo, até porque o tempo é que não vai calar. Claro. Estamos mesmo a chegar ao fim. A Branca de Neve é uma personagem completamente plana. A Branca de Neve não evolui. Faz parte daquele universo de contos que as personagens não podem evoluir. São coisas diferentes. Posso discordar agora, assim que tu me podes, e diremos a esse assunto mais tarde. Não, agora mesmo. És do que queres ir. Muito bem, prolongamos. Fazemos um ano. Eu só preciso de um minuto. Então, muito bem. Deixa-me só terminar para te dizer o seguinte, que é... E ela, no fundo, é uma Branca de Neve. Não tem nada de mais, não... Mas é assim, não tem nada de problemático. Eu é que não tenho muito interesse por essas personagens. A única coisa que eu verdadeiramente já disse que acho interessante é o mestre. Mas concordamos que ela deixa de ser aquilo que ela era, deixa de ser humana, passa a ser outra coisa porque qualquer. Ele consegue dar-lhe a volta, verdadeiramente. Ele é que é evoluído, ele é que consegue encantá-la para ela se achar nessa... O que volta ao meu argumento, que é, de facto, são as propostas de anime da cultura japonesa, é que conseguem uma complexidade de tal forma vibrante, em que, de facto, a anime consegue mostrar-nos isto tudo, a fusão entre o biológico e o tecnológico. Se tu achas, mas como história não... Sim. Como história enquanto premissa para a narrativa. Sim, queria a Branca de Neve. Mas diz lá, fala lá sobre a Branca de Neve. A Branca de Neve, nós perguntamos muito, então, o que é que faz lá uns 7 anões, não é? E o que é que faz lá uns 7 anões na Branca de Neve?
Não fazem lá porra nenhuma, não é? Peço desculpa. Fazem, mas isso é outra questão. Sim, mas está bem. não fazem lá nada. Fazem. O que eles fazem, tu disseste que a Branca de Neve é uma personagem plana, mas a personagem plana são personagens, na minha modesta opinião, desculpa se estou a quebrar a tua concha onde estás irredutível, a Branca de Neve evolui por um motivo. Os Sete Anões têm apenas uma função, acho eu, que é demonstrar que a Branca de Neve está a evoluir do ponto de vista emocional. Não pões a mão na cabeça, só vês até ao fim. Não estou a tentar perceber. Eu sei que estás a tentar perceber, não estás apenas a tentar ver como é que podes destruir este argumento. Não. Os Sete Anões... Sou perplexo, mas pronto, continua, desculpa. Vou-te mostrar. A história da Branca de Neve, ela começa por ser o quê? Uma menina, né, que vive num ambiente protegido, Sim. de repente perde uma referência e o paraíso dela transforma-se num inferno. Sim. É a menina. Quando acaba aquilo tudo, ela é uma mulher adulta, certo? E como é que nós assistimos a processo de amadurecimento dela? É através dos Sete Anões. O que é que os anões fazem? Os anões simplesmente interpelam a Branca de Neve com uma pergunta que é fantástica, que está no filme original, não sei se o dizes do Disney ou da Disney, se por uma questão em que eles perguntam à Branca de Neve o que é o amor. A Branca de Neve, no filme original, sentam-os ao pé deles, não é? E começa a contar a história do primeiro beijo que ela teve. Portanto, quando tu disse que a Branca de Neve é uma personagem plana, não, ela é aquela menina, na minha interpretação, eu sei que a tua leitura vai dizer ao contrário, em que ela é uma menina que vive naquele ambiente familiar onde ela é feliz, passa por um processo traumático e depois conhece o amor. E como é que nós percebemos, do ponto de vista da interpretação, que aquela menina de repente tornou-se uma adulta? Porque os Sete Anões têm essa função, na minha opinião, de ajudar a personagem a crescer. Como é que eles ajudam a personagem a crescer? Fazendo perguntas. Qual é que é a pergunta? O que é o amor? E tu percebes que o primeiro beijo, não é? Aí sim está a grande metáfora da Disney, não é? Demonstra que ela chegou à idade adulta de onde ela não estava quando perdeu a mãe. Não vale a pena de voltar a repetir que já disse. Não, de todo. A personagem não pode evoluir. Depois é que há de evoluir. O Vivemos Felizes para Sempre quer dizer que aquilo cristalizou. Ela deu um passo, mas o passo não foi completo. Ela verdadeiramente... Mas isso são as histórias infantis. Vivem justamente num universo fantástico que nós temos que falar. Por isso é que vamos falar sobre o Ninja Scroll. É um mundo completamente diferente. É um mundo em que as personagens estão estabilizadas. Não pode haver um grande abalo. Digo que eu disse o que é errado. Além de tudo. Ela evolui. Ela não evolui. Ela não evolui. Não, nada. Nem pode evoluir. Porque senão cria uma perturbação muito grande no entendimento do universo fantástico. Ela tem que atravessar todas as provações. Qual é que é o propósito das Contos de Fadas? Qual é que é o propósito? São instruções de vida. Isso. Sim, mas mais complexo do que isso, ok? Porque aí vamos entrar num território muito perigoso. Mas para já, acho que eu acho fascinante. Eu vou só terminar a minha intervenção, vou deixar isso para outras... Mas podes dizer isso. No fundo, são propostas narrativas que ajudam as crianças são. a formar o seu caráter, o certo, o errado, o belo e o feio. Sim, mas por uma razão muito simples. São fantásticas porque não têm nada a ver com a realidade. Portanto, funcionam eternamente como modelos de referência que não estão colados à realidade. Estão completamente descolados. Sim. São uma espécie de reflexo completamente autónomo de um outro universo. Sempre são valores que ali são representados. Sim. O certo e o errado. Sim, mais ou menos. Não é bem assim, mas sim. É por Não, aí. claro que é assim. Porquê é que dizes que não é assim? Não, porque... Baseado em que tu dizes que não é assim? Porque os valores têm uma dimensão de incerteza. Ou melhor, há valores de incerteza. E tu repara bem, a história dos Sete Anões é fantástica, porque na verdade são Sete Anões homens. Tinha que vir agora. Estava a estranhar isso. Então, Portanto, tu agora vais chegar à conclusão que houve ali um gangbang. Que horror. Não falta muito mais para estás lá. São 7 homens. E um deles é barbudo. Não, são os 7 principais defeitos que há nos homens. Essa é que é a questão. Mas pronto, ficamos em aberto para outra vez. É isso. Obrigado. Adeus. Até breve. Amazing stories.